essa noite. Então, eu gostaria de começar então a palavra dessa noite. É a quarta semana da nossa série Vozes e nós vamos tratar um pouquinho hoje de mais uma voz, né? Mais uma voz que do mundo, né? Que é mais uma voz que tenta aí nos desviar da voz de Deus, que tenta nos afastar da voz de Deus. E a voz que nós vamos tratar nessa noite é a voz da dúvida, né? Uma voz que tenta justamente abafar, se não apagar a nossa fé, já que é justamente o principal ingrediente do inimigo para tentar minar a nossa fé. E não tem como então falar a respeito de dúvida se primeiro nós não falarmos daquilo que precisa sustentar a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, que é a fé. E aí nós precisamos lembrar de alguns textos e lembrar então que a nossa vida ela precisa ser baseada num relacionamento de fé, né? O nosso relacionamento com Deus ele se baseia em fé. Então, como o apóstolo Paulo, aliás, como autor de Hebreus primeiro aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 38, lá no livro, na carta, né, aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Então, o justo vive pela fé. E a fé, então, é o que nos move e também o que nos faz ter esse relacionamento, essa intimidade com o Senhor. Se nós vivemos pela fé, logo nós vamos entender aí como é perigosa essa voz chamada dúvida, tá? Agora sim, Paulo, aos Romanos, capítulo 10, versículo 8, só o finalzinho do versículo, que diz assim: a palavra da fé que pregamos. Ele fala assim a respeito da palavra da fé que pregamos. Ou seja, dizendo que não apenas nós precisamos viver por fé e que o nosso relacionamento com Deus se baseia em fé, mas que a palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra de fé. A palavra de Deus é a palavra de fé. Então, quando nós cremos na palavra, nós automaticamente cremos numa palavra de fé. Tá? Se nós cremos na Bíblia, então automaticamente nós temos fé, porque ela é uma palavra de fé. Amém? Bom, então, até aqui tudo ótimo, tudo perfeito, já que como cristãos e cristãs, né, com certeza você está aí pensando assim, mas eu creio no Senhor, eu creio em Jesus Cristo, eu creio na Bíblia, então tá tudo certo, né? Só que não, né? Porque diversas vezes na nossa vida existe aí uma vozinha que paira nas nossas mentes chamada dúvida, né? A dúvida, ela frequentemente aparece. A dúvida frequentemente aparece. E quando a gente fala em dúvida, eu não estou falando aqui a respeito de duvidar de Deus, duvidar da existência de Deus, duvidar da Bíblia em si, tá? Porque isso é incredulidade, tá? E dúvida e incredulidade são duas coisas distintas, são duas coisas diferentes. Nós não estamos falando das pessoas que duvidam da existência de Deus, que duvidam da Bíblia, tá? Nós estamos falando, porque isso, na verdade, esse duvidar da existência de Deus, duvidar da Bíblia, na verdade, a Bíblia chama de incredulidade, ou seja, a pessoa não crê. A pessoa não crê em Deus, a pessoa não crê na palavra de Deus. Então isso é incredulidade. Nós vamos tratar da dúvida com relação à ausência momentânea de fé, tá? A ausência muitas vezes da confiança em Deus ou no que está acontecendo, naquilo que Deus está fazendo ou permitindo que aconteça com a nossa vida, tá? Então vamos separar.
Quando nós falamos aqui da voz da dúvida, nós não estamos falando de incredulidade, ou seja, de não crer, mas sim justamente daqueles que creem, né? Porque nós estamos falando de uma vozinha que paira justamente na vida das pessoas que já creem, que já têm o Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ou seja, que já vivem uma vida cristã, mas, né, que essa dúvida ou a dúvida ela aparece frequentemente nas nossas vidas. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10, diz assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido. Olha, presta atenção bem nesse versículo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10, diz assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido. O próprio texto de Coríntios diz que existem muitas vozes, né? E a nossa série Vozes aqui, esse versículo se encaixa perfeitamente com a nossa série, já que nós estamos falando justamente isso, que existem muitas vozes. E aqui, nesse texto, Paulo diz que não apenas existem muitas vozes, mas que nenhuma delas é sem sentido, ou seja, todas as vozes elas têm uma intenção, tá? Alguns textos vão trazer esse sem sentido, ele vai trazer sem significado, tá? Então, o que ele está querendo dizer é que todas essas vozes eles têm ali uma intenção clara, certo? E uma dessas vozes é a própria dúvida, tá? E qual é a intenção? Então, qual é o sentido, né, da voz da dúvida? É nos desviar, é desviar os nossos ouvidos da voz de Deus. Quando Deus claramente diz algo para nós, mas vem então a voz da dúvida, né? Vem a dúvida para tirar essa certeza daquilo que nós temos a respeito de Deus. Nós poderíamos até mesmo voltar para nossa primeira ministração, quando nós falamos a respeito da voz de Deus e de como as outras vozes tentam nos distanciar da voz de Deus, né? Aonde nós usamos o exemplo de Adão e Eva, em que Satanás, através da serpente, ele lança uma dúvida primeiro para Eva, né? Antes dele tentar Eva, ele primeiro lança uma dúvida, porque a dúvida é o caminho para a tentação. Então, primeiro ele lança uma dúvida, porque quando eu estou com dúvida, eu fico mais suscetível às tentações, porque eu começo será, né? Não existe nada mais perigoso do que começar a duvidar, ou seja, deixar de ter aquela certeza plena da palavra de Deus. Quando eu começo a questionar, né? E se eu questiono é justamente porque eu tenho dúvidas, né? Então eu já começo a olhar com outros olhos e ouvir com outros ouvidos e consequentemente ouvir outras vozes que vão tentar sempre nos tirar a atenção de Cristo e da palavra de Cristo. Vamos usar um texto aqui para a gente usar como base. Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versículos 25 a 32. Quem puder e quiser acompanhar aí comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versículos 25 a 32. O texto diz assim: de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a afundar, gritou:
salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Amém? Então nós temos aqui a palavra lida. Todos conhecem muito bem esse texto, eu tenho certeza, né? O texto então em que Deus havia se despedido dos discípulos, mandou eles irem na frente, para onde eles iriam, falou: pega o barco e vão na frente, que eu vou despedir aqui a multidão e vou encontrar vocês. De madrugada, para que Jesus pudesse chegar até eles, ele foi então andando por sobre as águas. Só que os discípulos estavam numa situação complicada, estava ventando, estava tendo uma tempestade e o barco estava balançando bastante. Se eles já não estivessem com medo por conta disso, também aparece um cara andando por sobre as águas. E a gente tem que lembrar que estava de madrugada, ou seja, eles não conseguiam ver quase nada. Então, quando eles viram Jesus, eles se assustaram, porque não dava para reconhecê-lo, não dava para reconhecer Jesus, estava muito escuro. Então, eles se assustaram ainda mais. Bom, o fato é que Jesus se apresentou para eles, disse para eles não ficarem com medo, que era ele, e Pedro, vendo isso, Pedro não quis perder a oportunidade. E o que Pedro fez? Ele pediu um sinal, algo que muito de nós fazemos, né? Quando nós queremos algo de Jesus, ou quando nós queremos saber se Jesus está conosco numa situação, a gente geralmente pede um sinal para Deus, né? Eu quero fazer tal coisa, mas eu não sei o que decidir, né? Quem aí? Quem nunca, né? Eu acho que todo mundo, né? Esteve ou está em situação em que precisa tomar uma decisão e não sabe que decisão tomar. Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? E aí o que a pessoa geralmente faz? A pessoa pede um sinal para Deus. Jesus, me dá um sinal, né? Me dá um sinal aí para eu ter certeza do que eu devo fazer. Pedro não pensou diferente. Pedro virou para Jesus e falou: eu quero um sinal, né? Eu quero um sinal de milagre. Faça com que eu ande por sobre as águas e vá até você. E Jesus atendeu o pedido de Pedro. Jesus falou: venha, né? Em outras versões, vem. Falou: vem. E Pedro, ouvindo esse vem, ele foi, né? Quem não, né? Ouvindo, quem de nós, né? Se ouvirmos a voz de Jesus dizendo vem, não vai. Lógico que a gente vai, não vai pensar duas vezes, né? Se a gente percebe claramente que Jesus está dizendo vem, né? Será que eu faço isso ou será que eu faço aquilo? E aí vem uma resposta de Jesus dizendo vem, né? A gente vai, sem pensar duas vezes, né? Ainda mais no caso de Pedro, que Jesus disse para ele fazer exatamente o que ele queria, exatamente o que ele tinha pedido, né? Pedro pediu exatamente isso: eu quero andar por sobre as águas, eu quero te encontrar aí onde você está, eu quero ir até você. E ele ouviu exatamente o que ele queria, foi exatamente o que ele pediu. E muitas vezes acontece isso conosco também. Nós pedimos algo para Jesus: Jesus, Senhor, eu preciso de uma resposta com relação a isso. E vem uma resposta. Deus abre uma porta e nós vemos claramente Deus dizendo vai, né? Ou vem, né? E aí nós vamos, né? Se nós ouvirmos a voz de Jesus, assim como Pedro ouviu, e é muito importante esse detalhe, tá? É muito importante a gente perceber isso, porque Pedro pediu um sinal, Jesus falou, e Pedro então prestou atenção no que Jesus disse, ele ouviu Jesus e imediatamente ele atendeu a voz de Jesus, ou seja, ele estava ouvindo a voz do Senhor, tá? É muito importante isso, porque nós não estamos discutindo aqui quem ouve Deus e quem não ouve. Quem ouve é quem tem fé, quem não ouve é quem duvida. Não é esse o ponto. É claro que isso também faz parte, lógico, mas o ponto é que ele ouviu e foi. Só que o que aconteceu no meio do caminho? O que aconteceu no meio do caminho? Se simplesmente Pedro tivesse chego até Jesus, vamos pensar aqui, tá? Se Pedro tivesse
andado, tivesse chego até Jesus e depois os dois voltado para o barco, era só uma história de milagre. Era só mais uma história de milagre e a história acabaria por aí. Era mais um milagre relatado na Bíblia. Bonito, ok, mas qual é a lição? Se eu tiver fé, eu vejo um milagre? Olha só, sim, se eu tiver fé e ouvir a voz de Deus, eu vejo e recebo um milagre. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele teve iniciativa, ele teve fé, ele ouviu a voz do Senhor e recebeu um milagre. Só que no meio do caminho, Pedro começou a desviar o olhar. Ou até diria o seguinte, como nós estamos falando de vozes, né? Ele começou a desviar os ouvidos. Ele começou a desviar os ouvidos. Porque se a gente sempre chama atenção porque ele começou a olhar para as ondas, né? Só que por que tinha onda? Porque estava ventando, estava tendo uma tempestade. E aí eu te faço uma pergunta, o que será que chamou a atenção de Pedro primeiro? Foi os olhos ou foi os ouvidos? Por que Pedro desviou os olhos? Será que não foi porque os seus ouvidos fizeram com que ele desviasse os olhos? Por que Pedro começou a olhar para as ondas? A Bíblia disse que ele teve medo por causa do vento, porque estava tendo uma tempestade. Então Pedro ouve a tempestade, ele ouve o vento, ele ouve a tempestade e logo seus olhos se desviam de Cristo. Primeiro seus ouvidos se desviaram. E olha que coisa incrível, porque ele tinha acabado de ter fé e ter ouvido a voz do Senhor. Isso é um alerta muito grande para as nossas vidas, porque a gente pensa assim, houve uma época em que eu não ouvi o Senhor, depois eu comecei a ouvir o Senhor e aí só ouço o Senhor. Olha aqui o que Pedro acabou de nos ensinar. Que nós podemos ouvir a voz do Senhor e segundos depois parar de ouvir. Praticamente imediatamente depois parar de ouvir. Quando ele ouviu a voz de Cristo, ele não pensou duas vezes, ele teve fé e foi. Mas enquanto ele ia, outras vozes começaram a falar aos ouvidos dele. E então ele começou a duvidar. Olha, não sei se vocês repararam, mas quando eu estava lendo o texto bíblico, eu frisei a parte em que Jesus disse assim para ele: por que você duvidou? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Pedro teve dúvida. Mas segundos antes, minutos antes ou segundos antes, ele estava 100% convicto do que ele queria e do que ele estava fazendo. Segundos antes. Pense, não foi Jesus que falou, vem comigo, Pedro. Não foi, foi Pedro que disse, fala para eu ir até você. Se tivesse sido Jesus que tivesse chamado Pedro, ele poderia falar, você me chamou, mas sei lá, é uma coisa estranha. Mas não, foi Pedro que disse, me chame para que eu vá até você. Ou seja, a fé, a convicção de Pedro eram 100% quando ele disse isso e quando ele foi para o mar, quando ele saiu do barco. Mas no caminho, os ouvidos de Pedro começaram a se desviar da voz de Cristo e ele começou então a ouvir outras vozes, ou seja, o combate da fé se intensificou. Fé é uma certeza, mas para que nós possamos permanecer em fé, nós precisamos batalhar todo dia por essa certeza. Porque a voz da dúvida, ela vem aos nossos ouvidos todos os dias. Todos os dias a voz da dúvida, ela vem aos nossos ouvidos para tentar combater a nossa fé.
E ali então começou a se intensificar um combate da fé com Pedro. Porque enquanto ele tinha 100% de fé quando ele saiu do barco, a voz da dúvida começou a cantar e começou a falar aos ouvidos de Pedro, e Pedro então começa a dar ouvidos à voz da dúvida, e aí então ele começa a, como nós sabemos muito bem, ele começa a afundar. Nós precisamos perceber que o maior inimigo da fé é a dúvida. O maior inimigo da fé é a dúvida. Por que Pedro começou a afundar? Porque ele começou a ter dúvida. Porque ele começou a duvidar. Nós não podemos duvidar. Mas como? Será que a dúvida nunca vai vir? Bom, claro que sim. Como eu tenho falado em todas as vozes, elas estão aí, elas estão no mundo. Como nós lemos aqui, Paulo falando, no mundo existem muitas vozes. Elas não vão desaparecer, elas não vão sumir. Elas vão estar sempre por aí. Até como a gente viu a voz da tentação, lembra? O inimigo foi tentar Jesus até que ele desistiu, falou, não vai dar certo, eu vou embora. Mas a própria palavra diz assim, que o inimigo foi embora até que houvesse outro momento oportuno. Ou seja, ele nunca vai embora e vai te deixar em paz. Ele vai voltar. Ou seja, essas vozes não são vozes que nós estamos aprendendo a descobri-las, né? Nós estamos aprendendo a identificá-las para que a gente possa eliminá-las. Na verdade, essas vozes são inimigos da nossa fé, são inimigos do nosso relacionamento com Deus, que nós precisamos sim aprender sobre elas, que nós precisamos sim aprender a identificá-las para que a gente possa combatê-las, para que a gente possa sempre estar preparados quando elas falarem conosco e nós, de fato, não dermos ouvidos para elas, soubermos abafar todas essas vozes, para que apenas a voz de Deus continue falando aos nossos corações. E outra coisa que nós podemos aprender com essa história de Pedro é que até mesmo o milagre pode ser perdido, né, através da dúvida. Perceba, Pedro teve o seu pedido atendido. Ele pediu um milagre e ele recebeu o milagre. E ele estava experimentando o milagre. Mas ele estava perdendo o milagre por conta da dúvida, né? Ele poderia até ter perdido o milagre por completo. Se quando Jesus falou, vem, se ele já tivesse duvidado antes de sair do barco, ele poderia ter perdido o milagre. Ele poderia falar, Jesus, quer saber? O vento está batendo, a onda tá subindo, a tempestade está aí. Quer saber? Deixa para lá. Continua vindo, sobe no barco e tá tudo bem. Quer dizer, se ele tivesse duvidado antes de sair do barco, ele já teria perdido o milagre. Ele nem teria recebido o milagre. Ele ainda recebeu, mas por conta da dúvida, ele então foi perdendo. Ele foi perdendo o milagre. Por quê? Porque a dúvida fez com que ele deixasse de ouvir a voz do Senhor. Bom para Pedro é que ele voltou a ouvir a voz de Jesus e clamou por Jesus, e Jesus, como nós já lemos, Jesus estava ali prontamente para poder ajudá-lo, para poder resgatá-lo. Ele recebeu o milagre, mas por conta da dúvida, ele quase caiu. Muitas vezes nós recebemos o milagre, mas nós podemos ir perdendo o milagre, ou muitas vezes até mesmo não recebermos o milagre por conta da dúvida, de duvidarmos da voz do Senhor. Seria mais ou menos assim, a gente entra crendo, mas sai duvidando, né? Que foi o que aconteceu com Pedro, né? Entramos crendo, mas saímos duvidando. São momentos, quando nós não temos ali uma persistência na nossa fé. Quando a nossa fé não é perseverante.
ela vive altos e baixos. Né? Quando eu estou bem, eu estou crendo, eu estou com fé. Tipo Pedro antes de sair do barco. Opa, me chama para ir aí, que eu estou cheio de fé. Então vem, Pedro. E ele foi. Só que uma fé que oscila por conta da dúvida. Né? Então a fé estava alta antes de sair do barco, depois que saiu do barco e começou a caminhar, a fé oscilou, a fé baixou por conta da dúvida, e aí então ele começou a duvidar e ele começou a cair. Durante essas semanas, nós estamos vendo várias vozes, né, do mundo. E o que nós precisamos identificar é que cada voz fala através de uma boca. Cada voz fala através de uma boca. Então, por exemplo, nós, fora a primeira semana, que foi a voz de Deus, vamos pensar aqui nas vozes do mundo, que foi da segunda em diante. Da segunda semana que nós vimos, a voz da tentação, ela fala, qual é a boca, né? Fala através do que a tentação? Ela fala através dos desejos da carne, como nós vimos lá na parte 2, né? Na série Vozes, parte 2. A voz da tentação fala através dos desejos da carne. Qual é a boca? A boca é essa, os desejos da carne. Depois nós vimos a voz da maioria, que fala através da nossa necessidade de aceitação, conforme nós vimos lá na parte 3. Né? A voz da maioria, qual é a boca da voz da maioria? Fala através do quê? Fala através dessa necessidade que nós temos de aceitação, conforme nós vimos. E a dúvida? Né? A voz da dúvida. A voz da dúvida, ela fala através das circunstâncias externas. Fala através das coisas que acontecem externamente ao nosso redor, como a gente viu ali com Pedro, né? A dúvida veio através de circunstâncias que estavam externas. Por que ele tinha fé? Porque internamente Pedro tinha certeza que ele podia. Se Cristo dissesse que sim, ele tinha então essa certeza interna de que ele podia também andar por sobre as águas. Ou seja, a fé é uma coisa interna. E a dúvida vem através de circunstâncias externas. Ou seja, para ele sair do barco, ele olhou internamente. Para ele afundar na água, ele olhou para fora. Ele olhou as circunstâncias, ele olhou externamente. Então a fé nos ensina a olhar para dentro. A dúvida ela quer justamente que a gente olhe para fora. Ela quer que a gente olhe as circunstâncias externas, ela quer que a gente olhe as coisas externas, porque aquilo que a gente vê, aquilo que é visível, é justamente o que faz com que a gente duvide, porque a gente quer crer olhando algo visível, assim como Tomé disse, eu creio se eu ver. Né? Eu creio que o mestre ressuscitou se eu ver os cravos na mão, se eu ver o furo na lateral de Cristo, onde Jesus foi atingido com a lança, se eu ver, eu creio. Ou seja, Tomé duvidou, ele não teve fé, ele duvidou, porque a dúvida exige uma visão externa, uma visão física, que é totalmente contrária à fé, porque a fé não exige que seja visto. A fé é uma crença invisível, daquilo que não se pode ver. Não é de algo visível, não é de algo externo, e sim interno. A fé é interna, é espiritual, não é visível, é invisível. Amém? E isso nos mostra, então, essa questão do externo com o interno, nos mostra como nós temos facilidade para sermos distraídos, para nos distrairmos. Pedro olhou convicto para Jesus e falou, rapaz, mestre, fala para eu ir até você que eu vou. Jesus falou, vem. E ele foi andando, foi andando. Mas olha que coisa incrível, como a pessoa se distrai com facilidade, né? Como as pessoas se distraem com facilidade. Jesus estava na frente dele, ele estava no meio do mar. Era só continuar olhando para Jesus. Era só continuar ouvindo Jesus. Mas o que aconteceu com Pedro? Ele se distraiu.
E nós não somos diferentes de Pedro. Nós temos uma facilidade enorme de nos distrairmos. A gente se distrai com muita facilidade. É por isso que essas vozes que nós estamos vendo são tão perigosas. Porque a intenção delas é exatamente essa. A intenção dessas vozes é justamente que a gente se distraia. Que nós fiquemos distraídos da voz do Senhor. O inimigo, ele sabe quando nós estamos olhando e ouvindo o Senhor. Ele fica do lado, falando conforme Paulo disse aos Coríntios, com muitas vozes. E todas essas vozes têm uma intenção: nos distrair. Nos distrair. E como nós nos distraímos fácil, com muita facilidade. E com o que a gente se distrai? A gente se distrai com as coisas naturais. Ou seja, no caso, vamos voltar aqui para Pedro, com as ondas, com os ventos, com a tempestade. São coisas naturais. Gente, presta atenção. Pedro estava vivendo algo sobrenatural. Andar por sobre as águas não é uma coisa natural, é uma coisa sobrenatural. Ele estava vivendo algo sobrenatural. E ele foi distraído por coisas naturais. O vento é natural. As ondas são naturais. A tempestade é natural. São todas coisas naturais. Um homem vivendo algo sobrenatural foi distraído por coisas naturais. Por quê? Porque elas são visíveis e nós somos facilmente distraídos por coisas visíveis, porque muitas vezes é o que nós estamos buscando, coisas visíveis, coisas que a gente pode ver com os nossos olhos carnais. E por isso muitas vezes nós deixamos de viver o sobrenatural, porque o sobrenatural não pode ser vivido com os olhos visíveis. Ele só pode ser vivido com os olhos espirituais. O sobrenatural é invisível. Então ele só pode ser vivido pela fé. Só pode ser vivido pela fé. E nós não podemos ser distraídos pelas coisas naturais. O inimigo, ele não tem poder sobrenatural. Então ele usa coisas naturais justamente para que a gente perca o sobrenatural. Assim como Pedro perdeu ali, naquele momento, ele perdeu o sobrenatural, sendo distraído por coisas naturais. Pelo vento, pela onda, pela tempestade. Ele estava vivendo algo sobrenatural. Era só ele não prestar atenção nas coisas naturais. Era só ele não prestar atenção nas coisas naturais que ele continuaria vivendo ali o sobrenatural, né? Então, tomem cuidado, porque as coisas naturais, elas nos tiram a atenção do sobrenatural. Ele foi perdendo o milagre conforme a dúvida ia aumentando. Ele foi perdendo o milagre conforme a dúvida ia aumentando. E a dúvida é exatamente o oposto de fé. Dúvida é exatamente o oposto de fé. Porque se fé é a convicção do invisível, a dúvida é exatamente a convicção do visível. Percebeu o paralelo? Quando nós duvidamos é porque nós queremos ver. É porque nós queremos ver. Então a dúvida é a convicção do visível. Eu acredito se eu ver. Enquanto eu não vejo, eu duvido. Então a dúvida é a convicção do visível. Já a fé é a convicção do invisível. Ou seja, são opostos. São completamente opostos. Eu não posso ter fé duvidando. É impossível. É impossível. E conforme a própria palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso crer no invisível e não no visível.
O visível é a convicção da dúvida. São para as coisas naturais, são para os olhos carnais. A fé é a convicção do invisível, são para os olhos de fé, são para os olhos espirituais. São para os olhos espirituais. Conforme Jesus disse para Marta, o que Jesus falou para Marta? Se creres, verás a glória de Deus. Marta, se creres, verás a glória de Deus. Você não pede para ver, Marta, para aí então você acreditar. Você não pede para ver, para aí então você acreditar. Você acredita. Você acredita. Aí então você passa a ver. Se você crê, você vai ver. Não é pedir para ver, para aí então você crer. Primeiro você crê. Você quer que Deus te abençoe? Você quer que Deus ouça as suas orações? Creia. Creia. Não duvide. Não duvide. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres. Amém? Não adianta orar, não adianta pedir, se na prática nós não estamos vivendo a fé. Se na prática nós não estivermos vivendo pela fé. Amém? 2 Coríntios 4, 16 a 18, Paulo vai trazer justamente essa relação. 2 Coríntios 4, dos versículos 16 a 18. Presta atenção no que Paulo nos ensina aqui. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, assim de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Prestaram atenção? A relação de Paulo dizendo que nós não vivemos pelas coisas que nós vemos. Nós vivemos justamente pela fé, pelas coisas que nós não vemos, porque as coisas que nós vemos, elas são temporárias. São as coisas que eu já disse, são as coisas naturais, essas coisas passam. Elas são temporárias, elas vão passar. Agora, as coisas que nós não vemos, elas são eternas. E nós vivemos pelas coisas eternas e não pelas coisas temporárias. Agora, se nós muitas vezes estamos orando e não estamos sendo atendidos, se muitas vezes as coisas não estão acontecendo, se muitas vezes nós estamos duvidando, é porque nós estamos duvidando. É porque nós estamos buscando ver com os nossos olhos carnais as coisas acontecendo, ao invés de olharmos com os nossos olhos espirituais que Deus vai agir, que Deus vai fazer. Conforme Paulo disse, nós não desanimamos. Ele começa o versículo 16 dizendo, nós não desanimamos, pelo contrário. Se externamente a gente se desgasta, internamente a gente é renovado todos os dias. Internamente nós somos renovados todos os dias. Por quê? Porque a tribulação, ela é momentânea. Ela é momentânea. E isso são coisas do dia a dia, são as coisas naturais que acontecem no nosso dia a dia, mas nós não podemos ser abalados por ela. Porque a nossa convicção é de eternidade e não de uma vida passageira, de coisas momentâneas, de coisas naturais que vão passar. A nossa convicção é de eternidade. Nós não vivemos pelas coisas passageiras, nós vivemos pelas coisas eternas. Agora, se eu estou vivendo pelas coisas passageiras, com certeza, então, eu vou ter todas essas dificuldades das quais nós estamos falando. Porque daí eu quero olhar com os olhos carnais, porque daí eu vou realmente duvidar, porque eu não estou vendo as coisas que eu quero visivelmente
acontecendo. 2 Coríntios 4, 16, 18, então Paulo já nos traz justamente essa relação entre as coisas externas e internas. Ele está dizendo, nós não devemos buscar as coisas externas, mas sim as internas, que são eternas, né? Então as coisas externas que são visíveis, as coisas externas que são visíveis, elas são as circunstâncias, né? São as coisas momentâneas, são as coisas passageiras, ou seja, tudo que a gente deve deixar de lado. Já as internas, que são as invisíveis, são as espirituais, que são eternas, aquilo que a gente deve buscar. O autor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 27, ele cita Moisés e ele diz, pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado, não ficando amedrontado com a ira, não ficando com medo, tá? Deixa eu mudar aqui. Então, pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando com medo, com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Ou seja, ele não duvidou, porque ele, conforme o autor de Hebreus disse, é como se ele tivesse visto aquele que é invisível. Pela fé, Moisés viu aquilo que não podia ver. E por isso mesmo ele não teve medo e ele ficou firme. Duas atitudes aqui de todo cristão e cristã que a palavra de Deus nos orienta a não termos medo e ficarmos firmes. Moisés não teve medo e ficou firme. Por quê? Porque ele viu o invisível. Ele olhou para o invisível e não para aquilo que era visível. Se Moisés estivesse esperando ver o visível, ele jamais sairia do Egito, porque não teria como imaginar tudo o que eles teriam que fazer saindo de lá. E no mesmo texto de Hebreus vai ensinar exatamente qual é a perspectiva de vida do cristão. Hebreus 11:1, que vai dizer, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Exatamente o que a gente vai ver no exemplo de Moisés, a convicção de fatos que não se veem, ou seja, a certeza daquilo que eu não posso ver e não a certeza daquilo que eu vejo. A certeza daquilo que eu vejo, que eu posso ver, é exatamente a convicção da dúvida. É o contrário da vida do cristão e da cristã. O cristão e a cristã vive conforme 2 Coríntios 5:7. Paulo diz isso para nós, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Porque andamos por fé e não pelaquilo que vemos. É diferente. Nós não andamos pelaquilo que nós podemos ver. Porque se nós só cremos naquilo que nós vemos, então nós temos dúvida. Nós vivemos pela dúvida. Porque a dúvida é a convicção daquilo que se vê. Fé é a convicção daquilo que não se vê. É enxergar o invisível. Então, a fé é uma certeza tão absoluta do invisível que faz a gente ignorar o que é visível. Fé. Nós precisamos ter uma certeza tão absoluta. Nós precisamos ter fé ao ponto de nós ignorarmos o que é visível. Porque se nós tentarmos viver pelo que é visível, nós nunca vamos conseguir experimentar o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Dificuldades nós temos, nós vamos passar por aflições? Com certeza nós vamos passar por aflições, mas a nossa fé não pode ser abalada por isso. A nossa fé não pode ser abalada por isso. Nós vamos passar por diversas situações difíceis e as pessoas precisam nos ver fortes. Não porque nós estamos fingindo ser fortes, não, mas porque de fato nós estamos sendo fortes através de Deus, através da fé, a certeza de que Deus está conosco apesar de tudo,
apesar de todas as coisas externas que estão acontecendo, os nossos olhos não devem ficar focados nessas circunstâncias, nas circunstâncias externas, mas sim nas certezas internas, nas coisas invisíveis, nas coisas que nós só vemos através dos nossos olhos espirituais. Amém? Vamos orar.